O nosso último vídeo da nossa aula é para comentar um pouquinho sobre a ansiedade hoje, né? Considerando as especificidades do contexto que a gente está vivendo, que para tantas pessoas tem desencadeado, sim, uma ansiedade muito grande, um sofrimento muito intenso, para a gente se atentar às manifestações de ansiedade relacionadas ao contexto que nós estamos vivendo, né? Falar sobre ansiedade hoje, o que é falar de ansiedade em 2020? É considerar uma situação de crise, né? Uma situação em que a forma como as coisas eram antes, elas já não são mais, né? Coletivamente, a gente está vivendo um processo em que planos foram interrompidos, em que condições que eram importantes para a estabilidade, para a continuidade da vida das pessoas foram ou temporariamente ou permanentemente suspensas, e que nós estamos diante de um problema objetivo, de um problema concreto, que é a possibilidade de infecção pelo coronavírus, né? Cada vez mais pessoas são infectadas. A cada pessoa infectada, maiores as chances de transmissão. Existem pessoas que não desenvolvem complicações, que são infectadas e passam relativamente tranquilamente, ou bem tranquilamente, ou um pouco tranquilamente, com sintomas pequenos, e outras para quem os sintomas são mais severos, o adoecimento é maior, podendo inclusive haver a morte, e muitas pessoas hoje em situação de luto em decorrência da pandemia que nós estamos vivendo, né? Então, lembrando do diagnóstico do DSM, como a gente viu que é preciso levar em consideração o contexto sociocultural, e o nosso contexto sociocultural hoje é que estamos em uma pandemia. Estamos vivendo um problema sério, um problema grave. Não é desproporcional se preocupar. Ao contrário, é uma reação necessária se preocupar para poder tomar as medidas, para poder agir com cuidado, né? Mas isso pode ter efeitos para muitas pessoas, inclusive de uma ansiedade presente, constante, difusa, que permeia as mais diversas experiências. Então, para falar da ansiedade hoje, a gente precisa considerar que quando há um evento externo, vão haver reações a ele, né? E mudanças intensas podem gerar reações emocionais intensas. Todos passamos por mudanças. Para algumas pessoas, essas mudanças têm sido perdas muito grandes. Então, como que a gente vai ver? Diante do evento externo, a reação emocional. Diante do evento externo, em que as pessoas reagem de uma forma diferente a um mesmo evento, como que a gente olha para essas reações? Então, é preciso considerar que nós estamos num momento de evento externo de crise e a gente precisa olhar para como são os eventos internos de crise, o conjunto de reações emocionais diante dessas mudanças que nós estamos passando. Para muitas pessoas, esse evento interno vai envolver ansiedade. É comum, é esperado, é saudável que haja ansiedade diante de uma ameaça concreta, real e presente. Estamos todos preocupados e preocupadas, né, com essa situação. Inclusive, quando uma pessoa não está se preocupando, ela está negando a importância da pandemia, isso pode ser um quadro de defesa, isso pode ser um quadro que a pessoa está se insensibilizando e está evitando ver, o que também é uma reação, né, não saudável. Então, pensando que as pessoas estão mais preocupadas, as pessoas estão mais apreensivas, mais tensas, mais cuidadosas, né? Não é o caso da gente fazer mais diagnósticos, identificar mais transtorno de ansiedade, mas pensar que sim, num momento em que, no geral, as pessoas estão mais ansiosas, pessoas que já eram ansiosas pode ser um estressor que vai intensificar, e para algumas pessoas pode ser algo que desencadeou um transtorno. E então é preciso ter essa diferenciação. Haver mais ansiedade não significa mais ansiedade é igual transtorno de ansiedade. Mas para algumas pessoas esse evento externo pode desencadear
intensificando transtornos que já existiam ou fazendo emergir quadros de ansiedade de adoecimento, ok? Então, nesse estado psicológico de crise, há uma desorganização, e é importante que a nossa escuta pense como que está sendo a forma de lidar com essa desorganização. O evento externo, a gente tem recomendações de cuidado, né? E é um cuidado atrelado ao medo, às notícias que a gente recebe, às informações que a gente recebe. É como se o alarme estivesse tocando o tempo inteiro, o alarme externo. E como isso tem a ver com como cada pessoa se relaciona com o medo, né? Se a ansiedade tem a ver com o futuro, nós estamos vivendo coletivamente em um momento de incertezas, de inseguranças, de pensar sobre o futuro. Considerar também como evento externo as recomendações de distanciamento. Se para tantas pessoas, né, a interação com outras pessoas era um grande motivo de ansiedade, agora isso tende a se intensificar quando elas precisam estar perto de outras pessoas. Já para outras, a situação de distanciamento é bastante estressora. A gente vê aí uma série de estressores, né? Tanta vigilância em relação ao corpo, né, em relação aos procedimentos, eu preciso estar com a máscara, eu preciso estar com álcool em gel, eu preciso ver 1 metro de distância, eu preciso higienizar a superfície, eu preciso... Tudo isso vai gerando ansiedade, a relação com outras pessoas vai gerando ansiedade, e a presença do vírus, a ameaça real da doença, do vírus, vai gerando ansiedade, né? Se a gente pensar em profissionais da saúde, então, que estão cotidianamente diante das evidências da gravidade da situação, a questão é, eventos externos não vão desencadear os mesmos eventos internos em todas as pessoas, mas a gente precisa se atentar a quanto esses eventos externos do nosso contexto podem estar diretamente associados a um crescimento dos quadros de ansiedade. Ansiedade, então, envolve medo, agitação, inquietação, preocupação, tem tudo a ver com medo. E nós estamos em um contexto de medo. Né? Não faz sentido diagnosticar alguém com um transtorno se a pessoa está sentindo medo. Medo frequente, mais medo. Porque realmente as mudanças que aconteceram e as ameaças de infecção, de transmissão, de adoecimento, de morte que existem são grandes, né? Então, isso também é um cuidado na nossa hora de escutar. Não imaginar que a pessoa está adoecendo porque ela está com medo. Mas é preciso avaliar quais são os impactos desse medo nas atividades que são necessárias e importantes para elas e o sofrimento que está sendo gerado. O que a gente pode cuidar nesse sofrimento, né? O exemplo que a gente está vivendo hoje mostra essa relação com o futuro, que no caso ela é coletiva. E o quanto são importantes os espaços de elaboração, em que a gente pode conversar, compartilhar o que está sentindo, relatar como está passando pelo que está passando, certo? Nesse livro que chama Pílulas e Palavras, o Alfredo Simonetti, ele fala do paciente contemporâneo e a cultura da felicidade na pós-modernidade. E ele vai trazer como a ansiedade é um traço predominante, característico, muito significativo da nossa cultura. Esse livro ele tem um café filosófico associado que é muito bom. E o Alfredo Simonetti também fez um café filosófico recentemente falando da saúde mental na pandemia. Então, eu vou recomendar para vocês, no final da aula, 4 cafés filosóficos, né? Um sobre a angústia, que eu combinei no começo da aula, que é o Mário Eduardo Costa Pereira, que é um estudioso, inclusive, do pânico. É bem interessante como ele discute a partir da perspectiva psicanalística, com algumas questões existenciais também. O Alfredo Simonetti, ele é psiquiatra e psicanalista, e ele tem esse café filosófico sobre os tratamentos psiquiátricos e a questão do tratamento psicanalítico com as palavras. O Alfredo Simonetti, quando ele fala da saúde mental hoje, no contexto da pandemia, e um psicanalista do Rio de Janeiro chamado Benilton Bezerra Júnior, que também faz uma discussão belíssima, bastante inspiradora para nós, profissionais do cuidado com a saúde, do que é possível cuidar e como é possível acompanhar as questões que emergem no contexto da pandemia. Combinado? Sugiro esses 4 vídeos para vocês.
Vou contar, então, como que o Alfredo Simonetti fala da ansiedade como um traço tão forte da nossa cultura hoje. Ele chega a chamar o momento que a gente está vivendo de era da ansiedade. E ele diz assim: vivemos na era da ansiedade e não da depressão, como poderia parecer. Isso não quer dizer que não tenham pessoas deprimidas, muitas pessoas deprimidas. Mas ele não vai ver esses dois fenômenos separados, ele vai ver a relação entre eles. Ele diz assim: a ansiedade é a aceleração psíquica, excesso de futuro, ampliação existencial. Já a depressão é a lentificação psíquica, excesso de passado e estreitamento existencial. O que ele está mostrando é que a ansiedade e a depressão elas têm esse eixo, que é a relação com o tempo, a relação entre o nosso psiquismo e o tempo, as respostas psíquicas e o tempo. Então, pensar a ansiedade e a depressão não é pensar coisas diferentes, é pensar como nós nos relacionamos com o tempo. E ele cita uma pesquisa, né? Ele diz assim: a maioria dos deprimidos é constituído de pessoas que foram por muito tempo ansiosos, né? Em vez de quadros diferentes, às vezes eles podem estar bem ligados. O Alfredo Simonetti conta assim: os psiquiatras americanos da Universidade de Harvard queriam saber o que teria acontecido 10 anos antes na vida de alguém diagnosticado com depressão. E o que eles descobriram é muito interessante. 5 anos antes do diagnóstico de depressão, uma percentagem muito alta dessas pessoas sofria de ansiedade grave. Então, antes de se deprimirem, houve esse período de grande ansiedade que não foi acompanhada, não foi cuidada, não foi tratada. Ou seja, aparentemente o deprimido era um ansioso que um dia se exauriu. O que o Alfredo Simonetti está contando aqui? Que na depressão é mais comum as pessoas procurarem ajuda, embora também tenha as dificuldades, como a gente discutiu na aula sobre depressão. Todas as questões de saúde mental ainda têm uma resistência muito grande. Mas se a gente cuidasse mais desse estado permanente de ansiedade crônica, que é tão comum, né, essa exaustão que leva à depressão também poderia ser evitada. E não é assim a nossa vida? Pensem. Antes de desanimar e entregar os pontos, ficamos irritados, brigamos, esbravejamos com tudo, com todos, estrebuchamos, lutamos, até que exaustos emocionalmente chegamos no dane-se, no não tem jeito, e mergulhamos assim na depressão, né? Que a depressão ela acaba sendo aquela ausência de interesse no que antes tinha interesse, a ausência de prazer no que antes era prazer, o esgotamento dos sentidos, essa exaustão mesmo. Viver tenso, ansioso, vigilante, com medo, preocupado, tudo isso é uma preparação para a depressão. Então, como é importante, gente, a gente poder cuidar da gente, do que nos deixa ansiosos. Fazendo uma ponte com a nossa aula de fenomenologia e existencialismo, como a nossa imagem tem gerado muita ansiedade, né? A ponto disso levar muito do nosso tempo, muitas das nossas preocupações. O Alfredo Simonetti, ele diz assim: quanto tempo e energia gastamos cuidando da nossa imagem, e em especial quanto sofrimento geramos em nossas vidas, quando nos damos conta que não estamos conseguindo manter a imagem que gostaríamos. Boa parte do sofrimento psíquico tem a ver com isso, com a tarefa de mantermos os papéis que idealizamos para nós mesmos. Então, diante da ansiedade ser tão frequente, é uma reflexão sobre a nossa cultura, sobre o que vem alimentando a ansiedade, sobre como é importante a gente pensar nessa normalização de que as pessoas vivam preocupadas, tensas, apreensivas, aceleradas, né? O quanto o cuidado, ele é necessário, importante, significativo, possível. Então, falar da ansiedade, inclusive nessa ligação que o Alfredo Simonetti faz com a depressão, né, é trazer o quanto nós precisamos valorizar o cuidado, né? E no caso da nossa profissão, essa profissão voltada ao cuidado, centrada no cuidado, em que estamos aqui nos formando e nos preparando para exercer o cuidado. Falando em cuidado, vamos voltar no nosso exercício agora, que é vocês olharem para o que foi trazido para o paciente em termos de ansiedade e ver que elementos vocês identificam e reconhecem como importantes para
falar desse quadro que ele está vivendo, e se vocês estivessem em diálogo com o profissional, a psiquiatra ou o psiquiatra, o que vocês consideram importante notar em termos de sintomas? Então, no relato do paciente, que sintomas de ansiedade estão presentes e a qual diagnóstico ou a quais diagnósticos esses sintomas podem ser associados, tá bom? Esse é o nosso exercício da semana. Tchau, tchau.